numa igreja, observe o repertório de música da sua igreja. Aquilo que você canta é aquilo que você crê. Então a gente quer trazer, resgatar a cantoria dos salmos, porque é a palavra de Deus, né? Mas nós cantamos outras músicas também, tá, irmão? Mas como se trata então de 500 anos da Reforma Protestante, então a gente combinou assim: vamos cantar salmos para que os irmãos possam conhecer também. Bem, sem perder tempo, porque hoje nós atrasamos um pouquinho, eu gostaria de convidar o pastor Davidson. Pastor Davidson, ele é pastor da Igreja Batista Betânia, ali no Canto do Mar, e hoje ele separou um pouco do seu tempo para estar aqui conosco. Eu gostaria que ele fizesse essa oração. Boa noite, amados. Oramos ao Senhor. Bendito Deus e eterno Pai, nós queremos louvar o Teu nome, te agradecer, ó Deus, por esse tempo em que o Senhor nos proporciona de estarmos com os nossos irmãos, a fim, ó Deus, de resgatarmos a história da Tua igreja e juntos, ó Deus, recordando, podermos também, ó Deus, aplicar em nossas vidas, doutrinar as nossas igrejas. E nós queremos te agradecer, Senhor, por esse tempo de alegria, tempo de estarmos com os nossos irmãos, tempo de ouvirmos a Tua palavra. Dá-nos a Tua bênção, ó Deus, nesta noite, abençoe a cada um de nós, dá-nos o discernimento, para que uma vez, ó Deus, podendo ouvir a Tua palavra, absorvê-la e colocá-la em prática em nossas vidas. Dá-nos a Tua bênção, nós queremos louvar o Teu nome e te agradecer por tudo, no nome santo de Jesus. Amém e amém. Obrigado, pastor Davidson. Irmãos, nós vamos agora já para a parte da palestra, a primeira palestra, pastor Elinai Batista. Ontem, eu sei, tem alguns irmãos que vieram ontem e já ouviu isso, né? Mas tem irmãos novos que talvez não sabem quem são estes homens, né? Eu sei que por parte deles, eles não fazem nem, eles nem gostam muito disso, de falar quem eles são, mas os irmãos não conhecem, então é mais para poder apresentar para os irmãos. Pastor Elinai Batista, ele é orientador no CLIRI e ministro da Palavra e dos Sacramentos na Igreja Reformada em Biribeira, Recife. Você está trabalhando pela igreja de Biribeira, mas trabalha como pastor missionário na igreja em Paulista, né? Em Paulista, em Recife. Ele está servindo como missionário, plantando uma igreja na cidade de Paulista, e também como pastor responsável pela área de cursos e palestras do Centro de Literatura Reformada, que é o CLIRI. Então, lá na loja do Fernando, vocês também vão encontrar alguns livros da CLIRI. Amém, irmãos? Então, eu gostaria já de passar a palavra ao pastor Elinai Batista. Podem sentar, irmãos, por favor. Uma boa noite a todos e que a graça do nosso Senhor esteja com os irmãos. Quero dizer que então é mais uma vez um privilégio, uma alegria poder falar a vocês. Essa será a minha última, se Deus permitir. Amanhã pela manhã estarei retornando a Paulista, vou pegar o voo para Recife. Quero dizer então que foi muito bom estar com vocês, conversar, ter contato, e estarei orando também pelos irmãos aqui de Caraguatatuba. Ontem eu falei um pouco sobre João Calvino e a sua carta ao rei Francisco I, uma carta que serve ou serviu de prefácio à grande obra de João Calvino, As Institutas da Religião Cristã. Hoje eu falarei sobre outro reformador e sobre uma das obras deste outro reformador. Falarei sobre Martinho Lutero e uma de suas obras, uma pequena obra denominada Uma Singela Forma de Orar para um Bom Amigo. Por isso o tema da minha palestra nessa noite é Aprendendo a Orar com Martinho Lutero.
E a minha palestra tem basicamente o objetivo de mostrar a vocês o que Lutero ensinou sobre a oração. Então, o nome da obra é Uma Singela Forma de Orar. Esta obra foi escrita em 1535, portanto, um ano antes da primeira edição das Institutas da Religião Cristã, que nós ouvimos sobre ela ontem. E essa pequena obra, de apenas 14 páginas, publicada então em 1535, fez tanto sucesso já na sua primeira edição, que rapidamente ela foi esgotada, e só em 1535 ela recebeu 4 edições. Depois disso foram mais de 20 edições só em alemão. Martinho Lutero dedicou essa obra a um amigo dele, um homem que ocupava o ofício de barbeiro, chamado Pedro Beskendorf. Isso foi muito útil para Pedro, porque logo depois que Lutero fez essa dedicatória a Pedro e escreveu essa obra, o Pedro sofreu uma terrível tragédia na sua vida. É bom, então, nós também pensarmos rapidamente sobre o que aconteceu com Pedro e como esse pequeno livro pode ter sido útil ao Pedro Beskendorf. O Pedro era, então, um barbeiro de Lutero, já há mais de 18 anos. Vale ressaltar que hoje, quando a gente pensa em barbeiro, é uma coisa, mas naquela época era um pouco diferente. Os barbeiros eram conhecidos também como barbeiros cirurgiões. E como tal, um barbeiro naquela época fazia mais do que cortar cabelo e fazer barba. O chamado cirurgião barbeiro, ele arrancava dentes. Se alguém precisava amputar um braço, ele amputava. Se alguém precisava fazer uma sangria, ele fazia. E geralmente fazia isso sem anestesia, sem formação médica e utilizando muitas vezes instrumentos rudimentares. Os médicos naquela época, e talvez hoje também, eram muito caros. Então era muito comum que alguém estava com dificuldades financeiras, alguém mais pobre, não chamaria o médico para realizar essas tarefas, mas chamaria o barbeiro. Alguém fez uma estimativa e disse que mais ou menos, tendo como base o real, nós podemos chegar à conclusão que o médico naqueles dias, 1535, custaria aí uma consulta R$315, enquanto o barbeiro por volta de R$38. Então, lógico, se você é uma pessoa mais simples, você vai chamar o barbeiro para fazer o que era geralmente feito naquela época. Então, o Pedro Beskendorf foi um barbeiro nessa época. Ele era um homem conhecido, ele tinha servido já ao príncipe Joaquim Anhalt, e ele tinha um certo prestígio lá onde Lutero estava, em Wittenberg, junto aos professores da Universidade de Wittenberg. E aí, então, numa certa ocasião, o Pedro era um homem interessado em teologia, e ele disse a Lutero que ele escreveria um livro contra o poder e a artimanha do diabo. E aí Lutero, então, disse a ele: bom, eu farei, então, uma poesia para que você possa colocar nesse livro. E Lutero escreveu, então, uma poesia de 40 linhas sobre aquilo que nós lemos em João, capítulo 8, versículo 44. E observe que eu vou ler agora esse versículo, como isso acaba se relacionando com o que aconteceu com Pedro. João 8, 44 diz: vós sois do diabo, que é vosso pai, e quereis satisfazer-lhe os desejos. Ele foi homicida desde o princípio e jamais se firmou na verdade, porque nele não há verdade. Quando ele profere mentira, fala do que lhe é próprio, porque é mentiroso e pai da mentira. Então, basicamente diz que ele é homicida e que ele é mentiroso. Mas, então, Pedro estava querendo escrever um livro sobre as artimanhas do diabo, mas, ao que parece, o próprio Pedro não atentou muito para as artimanhas do diabo. E então, em 27 de março de 1535, num sábado, antes da Páscoa, Pedro cometeu, então, um erro terrível que o envolveu em uma tragédia. Pedro estava na casa do seu genro, um homem chamado Dietrich, para uma refeição, e o Dietrich era um veterano de guerra, tinha participado de várias guerras naquela época, e ele participou de muitas guerras, mas ele saiu sem nenhum ferimento de todas essas guerras que ele tinha participado. Então, o Pedro e o seu genro, Dietrich, estavam
jantando juntos e discutindo, e estavam bebendo algumas taças de vinho. Então o Dietrich, durante a discussão, disse: olha, eu sou um homem invulnerável, por isso que eu nunca sofri nenhum ferimento em nenhuma guerra, nada pode transpassar meu corpo, eu sou um homem invulnerável. Então eles começaram a discutir se Dietrich era de fato invulnerável, e depois de algumas taças de vinho, o Pedro resolveu testar se o Dietrich era invulnerável, enfiou-lhe uma faca e o matou. Não pretendia matá-lo, mas o matou. E por causa disso, ele ia ser condenado, mas algumas pessoas influentes, inclusive Lutero, intercederam por ele. Em vez de ser condenado, ele recebeu o exílio. Ele saiu então de Wittenberg. Ele teve que deixar todos os seus bens, sua casa, seus empregados, sua barbearia, tudo, deixou em Wittenberg e viajou, foi para outra cidade, a uns 34 quilômetros de Wittenberg, a cidade de Dessau, e perdeu todos os bens que ele tinha conquistado durante sua vida. Você pode imaginar, então, o que um tipo de erro como esse ocasiona na vida de um homem. Você constrói uma vida, você perde todos os seus bens, você mata alguém que é seu parente, e você agora não vai ser mais uma pessoa respeitada como antes. Todas essas consequências. Então, mais do que nunca, o Pedro precisava refugiar-se em Deus e cultivar uma vida de dependência e de confiança no Senhor, o que certamente envolve orar de forma correta. Então, certamente, aquela obra que Lutero dedicou ao Pedro agora tinha mais sentido ainda para ele, porque ele deveria reconhecer a sua total dependência do Senhor. Agora que nós já temos uma ideia de quem foi Pedro, barbeiro, e da tragédia que o envolveu, vamos voltar a nossa atenção para a obra que lhe foi dedicada, que foi escrita um pouco antes desses acontecimentos. Então veja, a obra tem o seguinte título: Uma singela forma de orar para um bom amigo. Já sabemos quem é o bom amigo, é o Pedro Barbeiro. A primeira coisa que devemos observar sobre essa obra é que essa obra não é um tratado teológico sobre a oração. Até o tamanho da obra indica isso, apenas 14 páginas. E como se lê no início da obra, está escrito assim: como se deve orar, aí então vem a dedicação, para Pedro Barbeiro. Alguns estudiosos então têm sugerido que provavelmente o que aconteceu foi que Pedro Barbeiro havia perguntado a Lutero como se devia orar. E então Lutero, ciente de que essa dúvida não era só uma dúvida de Pedro, mas de muitas outras pessoas, Lutero então resolveu oferecer uma resposta a Pedro, ao mesmo tempo que ajudaria outras pessoas. Então resolveu escrever um livro falando um pouco sobre a própria forma como ele, Lutero, desenvolvia a sua devoção, como é que ele orava, como era o seu esquema pessoal de devoção. Agora, quando Lutero faz isso, ele deixa claro que ele não esperava que as pessoas copiassem as suas orações e que as pessoas repetissem suas orações ao pé da letra. Mas ele só quer mostrar, oferecer uma ideia de como se pode orar com base na palavra de Deus. Ele esperava então que os outros pudessem até fazer melhor do que ele, ao aprender um pouco sobre como ele fazia. A gente pode ter uma ideia sobre isso quando a gente pensa o seguinte: alguém que estava envolvido em catolicismo romano, simplesmente repetindo um montão de ladainhas, né? Oração para a Virgem, para o santo tal, e só repetições, e agora eles estão ouvindo o Evangelho, ouvindo a palavra de Deus, e tudo parece novo, e eles estão perguntando: bom, como devemos orar agora que nós estamos ouvindo pregação fiel? Como deve ser a oração fiel? Então, por isso, Lutero está tentando ajudar aquelas pessoas, oferecendo o seu próprio esquema. Então, ele oferece na obra conselhos e exemplos sobre como nós podemos organizar a nossa devoção diária de forma disciplinada e de forma bíblica. E esse esquema que Lutero oferece nessa pequena obra é um esquema bem simples, que tem como pano de fundo o livro de Salmos, os catecismos que foram criados pelo próprio Lutero,
e ele oferece então conselhos, ele começa a obra oferecendo conselhos gerais sobre como se deve orar. Depois ele nos oferece exemplos de orações a partir da oração que o Senhor Jesus ensinou, isto é, o Pai Nosso, e a partir dos 10 mandamentos. Em edições ampliadas, escritas ainda em 1535, Lutero acrescentou também como nós poderíamos orar com base no credo apostólico. Mas nessa primeira edição, sobre a qual estou falando, de 1535, ele apresenta apenas os modelos para oração com base no Pai Nosso e base nos 10 mandamentos como guias. Então a estrutura da obra de Lutero, uma singela forma de orar, basicamente pode ser dividida em 3 pontos. Primeiro, conselhos gerais sobre a oração. Segundo, como orar com base na oração do Senhor, o Pai Nosso. E terceiro, como orar com base nos 10 mandamentos. E aí ele vai ensinar um sistema de aplicação em 4 partes. Nessa noite eu quero chamar a sua atenção, basicamente, especialmente, para os conselhos gerais que Lutero oferece quanto à oração. E eu vou mencionar no final, brevemente, algo sobre essa questão de orar com base nos 10 mandamentos e orar com base na oração que o Senhor Jesus Cristo nos ensinou. Mas eu vou focar a minha palestra nos conselhos gerais. Quero deixar claro que Lutero ofereceu esses pontos como conselhos, não como regras, e eu faço na mesma medida. Não são regras que todos devem fazer, como se a oração só estivesse certo se nós fizéssemos isso, mas são conselhos úteis que nós podemos avaliar pela palavra de Deus e aplicar se julgarmos que são úteis e são conforme a palavra de Deus. Então, primeiro conselho que ele deu na sua obra sobre a oração foi: aqueça o coração antes de orar. Primeiro conselho: aqueça o coração antes de orar. E então, nesse ponto, Lutero admite que por causa das ocupações, por causa de pensamentos alheios à oração, por vezes ele disse que se sentia frio e sem vontade de orar. E aí então ele diz: a nossa carne e o diabo estão sempre dificultando e impedindo a oração. E então, quando pensamos sobre essa colocação de Lutero, por experiência própria e também pelo que eu ouço nas visitas pastorais, eu sei que nós temos essa dificuldade. Muitas vezes nós não sentimos desejo de orar. É como se o nosso coração não estivesse devidamente aquecido para que nós tivéssemos a coragem, o ímpeto e o desejo de buscarmos ao Senhor. E aí então, o que fazer quando nós não sentimos o desejo de orar? Lutero diz que antes de tudo, então, precisamos aquecer o nosso coração. Como é que Lutero fazia para aquecer o coração? Então, lógico que ele precisava ter uma disciplina. Então, ele tinha uma disciplina para aquecer o coração, para que desse aquecimento ele, então, percebesse que era necessário orar. Então, o que ele fazia para aquecer o coração? Ele recitava, então, oralmente, os 10 mandamentos, o credo apostólico, ou passagens dos evangelhos, por exemplo, as bem-aventuranças, ou passagens das cartas de Paulo, ou salmos. Então, ele memorizava as passagens das Escrituras, ou o credo, que é um resumo do ensino das Escrituras. Então, deixe rapidamente falar, porque eu vou mencionar o credo algumas vezes. Então, quando eu falo credo apostólico, para algumas pessoas pode parecer estranho, como uma certa vez eu estava dando aula em um seminário, e eu mencionei, estava falando sobre o credo apostólico, e aí os alunos começaram a dizer: mas isso aí não é da igreja de Roma? Não é romanista? Eu disse: não, isso antecede a igreja de Roma. Ele disse: muito bem, nós vamos avaliar o credo à luz da palavra de Deus. Então eu coloquei lá na parede e disse: ok, vocês podem agora me dizer qual dos 12 artigos não está conforme o que a Bíblia ensina. Qual dessas coisas aqui nega o que a Bíblia ensina? Então eu estou esperando a resposta até hoje, porque eles não podiam dizer nada sobre o credo apostólico. Os 12 artigos refletem o que a palavra de Deus ensina, né? Então são um resumo
da fé cristã. Então, se você quer saber o que alguém crê, o credo apostólico é a ferramenta mais básica para falar do que cremos a respeito de Deus Pai, Deus Filho e Deus Espírito Santo. Então, Lutero recitava o credo, recitava passagens da Escritura para aquecer o coração. E aí, é interessante notar que Lutero aquecia o coração justamente com aquilo que para muitos evangélicos esfria o coração. Há nos nossos dias, por exemplo, uma forte rejeição, como acabei de mencionar, ao credo apostólico. Dizem, não, isso é de Roma. Mas os 10 mandamentos, onde encontramos os 10 mandamentos? Estão na palavra de Deus. E assim mesmo, há muitas pessoas que têm rejeição aos 10 mandamentos. E há outras até mais, vão um pouco além, têm rejeição a recitar partes das Escrituras. Essa rejeição, ela tem várias razões. Uma das razões parece ser a seguinte, que as pessoas imaginam que se aquilo pertence ou é usado pela igreja romana, então que nós de jeito nenhum deveremos usar. Isso é mais ou menos aquela atitude daquele grupo que eu mencionei ontem, né, os anabatistas. Ontem eu expliquei que não estou me referindo aos batistas, que isso é outra coisa, mas outro grupo, né, são os irmãos batistas, mas estava referindo na época da reforma aqueles que estavam envolvidos em revoluções. Então eles tinham, era mais ou menos, estou aqui fazendo uma caricatura, mas é mais ou menos isso, né? Se Roma dissesse assim, vestiremos preto, então os anabatistas diriam, vamos usar branco, porque queremos ser totalmente diferente deles. Só que esse tipo de reação não pode ser aplicado. Os reformadores não faziam isso, eles estavam querendo saber o que Roma ensina que é contrário à palavra de Deus. Isso nós vamos rejeitar. Então, por exemplo, a igreja romana confessa a Trindade? Sim. E aí, porque ela confessa a Trindade, nós negaremos a Trindade? Não, porque isso é o ensino da palavra de Deus. Então, não importa o que eles creem, importa o que a Bíblia diz. Isso é o que nós devemos crer. Então, há uma certa atitude de rejeição para com tudo aquilo que pareça romanista. Então, a igreja de Roma tem um credo apostólico, então não vamos usar, mesmo que seja reflita a Bíblia, é melhor não usar. E a outra questão é que há uma certa ideia de que as coisas que têm valor em matéria de devoção são as coisas espontâneas, porque as pessoas imaginam que só é verdadeira uma determinada coisa se ela for espontânea. Então, para muitas pessoas, se um pastor ele estuda a palavra de Deus, ele vai fazer a pesquisa, o seu estudo, interpretar as Escrituras, consultar grego, hebraico, preparar o seu sermão e pregar esse sermão depois de ter estudado, elas vão imaginar, não, isso aí ele fez previamente, então não tem valor. Só tem valor se ele não estudar nada, passa a tarde toda assistindo o Faustão, e então ele sobe e vai dizer alguma coisa, eles vão dizer que aquilo ali tem valor porque surgiu agora, né? Surgiu agora do coração dele. Por isso que muitas vezes ouvimos alguns homens que fazem isso, eles começam lendo um texto e daqui a pouco eles dizem, olha, eu li esse texto aqui, não conseguem falar sobre o texto em 5 minutos, se perdem, e aí dizem, não, mas o Espírito Santo agora está me dando outra coisa. Aí ele já vai mudando conforme ele acha que o Espírito Santo está dando. Mas veja, então essa atitude de imaginar que o que é espontâneo tem valor, mas o que é recitação e conhecimento não tem valor. Qual o resultado disso? O resultado é que, em geral, as pessoas são espontaneamente rasas, espontaneamente repetitivas em suas orações. Elas dizem, valorizam que deve ser espontâneo, mas quando você vai ver essas pessoas orando, a oração é rasa, não reflete a Bíblia e é repetitiva. Então, eu muitas vezes participei de reuniões de orações mais longas, né? Por exemplo, em algumas igrejas tem o que se chama um círculo de oração. E eu ia e já naquela época ficava incomodado. Por quê? Porque eu via as pessoas ajoelhadas, eu sabia que elas estavam dizendo que estavam orando, mas tudo que elas faziam era glória, aleluia, é mesmo assim, Senhor.
Glória! Então o que é isso? Parece Roma repetindo a mesma coisa, porque não tem o que dizer diante do Senhor, porque é espontaneamente raso. Então a maioria dos cristãos evangélicos no Brasil não sabe o significado e as implicações para a vida cristã dos 12 artigos do Credo Apostólico, dos 10 mandamentos, da oração que o Senhor Jesus Cristo ensinou. E aí então trocamos aquilo que está na Bíblia e aquilo que foi confessado pela igreja ao longo dos séculos pela superficialidade das nossas próprias palavras. E aí, como nós não temos muita coisa, ficamos repetindo ou ali só arranhando a superfície. Então, para Lutero, memorizar e compreender o significado do Credo Apostólico, dos 10 mandamentos e do Pai Nosso, memorizar porções da Escritura, era algo tão básico que era algo que deveria ser aprendido pelas crianças. Foi, inclusive, por isso que Lutero escreveu 2 catecismos para ajudar, principalmente o catecismo menor, para ajudar os pais a educarem seus filhos nesses assuntos, que eles pudessem, as crianças recebessem instrução no Credo Apostólico, nos 10 mandamentos e no Pai Nosso. Para Lutero, aqueles que não compreendem esses 3 elementos, Credo Apostólico, 10 mandamentos e a oração do Senhor, ele dizia que eles nem mereciam ser chamados de cristão, porque ele acha que é uma coisa tão básica que se alguém não entende isso, como pode dizer que é um cristão? Vai dizer que esses 3 elementos que acabei de mencionar foram usados na história, bem cedo na história da igreja, para a instrução de novos membros. Portanto, você estudando a história da igreja vai perceber que ao longo dos séculos a igreja de Cristo Jesus entendeu que os membros da igreja deveriam conhecer, se possível memorizar e compreender esses 3 elementos. Isso é confirmado, por exemplo, quando nós observamos um catecismo da época da Reforma Protestante, como o catecismo de Heidelberg. Se você quer explicações sobre o Credo Apostólico, os 10 mandamentos e a oração do Senhor, você pode recorrer a esse catecismo chamado Catecismo de Heidelberg. Então, é bom então dar esse destaque, que quando Lutero diz essas coisas de aquecer o coração com esses 3 elementos, ele não está dizendo que era para, por exemplo, você chegar no seu quarto e dizer, vou orar agora, e você repetir 10 vezes os 10 mandamentos, 10 vezes a oração do Senhor, 10 vezes o Credo Apostólico, num tipo de ladainha. Ele não está falando sobre isso. Ele está falando de alguém que está procurando desvencilhar sua mente das coisas do momento, e ele começa então, por exemplo, a citar o Salmo 23. E depois ele diz, vou citar também a oração do Senhor. Vou me lembrar dos 10 mandamentos. Então, se ele faz isso com entendimento, a mente dele vai deixando essas outras coisas para focar-se, e ele começa a perceber realmente, veja como, se ele, por exemplo, recita um salmo que fala da grandeza de Deus, então ele encoraja a si mesmo a orar a esse Deus grandioso. É claro que essa recitação para aquecer o coração deve ser feita de coração, de fato, então não deve ser uma coisa que você usa as palavras, mas o coração não está nisso, e deve ser feita com entendimento. Mas o fato é que nós podemos usar os 10 mandamentos, a oração do Senhor, o Credo Apostólico e várias porções das Escrituras para levar o nosso coração das ocupações, das preocupações que nos cercam para o Senhor, nosso Deus, elevar o nosso pensamento. Alguém pode dizer, mas se isso é para aquecer o coração, mas se eu não tiver sequer o desejo de aquecer o coração, trazendo à memória esses elementos, como eu vou fazer? Se eu nem quero aquecer meu coração? Para tratar dessa dificuldade, vamos ao segundo conselho de Lutero a respeito deste assunto. Então, o primeiro conselho é, antes de orar, aqueça seu coração. Segundo conselho, tenha um tempo fixo para orar. Segundo conselho, tenha um tempo fixo para orar. Lutero fala nessa parte de certos pensamentos que são enganosos. Como? Você acorda
E então você pode acordar e lembrar, poxa, eu deveria orar. Aí você diz a si mesmo, daqui a 1 hora eu vou orar. Depois de fazer tal e tal coisa, eu vou orar. Só que você tem esse pensamento e você cede a esse pensamento, e aí então você passa da ideia de que você deveria orar para logo se dedicar às ocupações diárias. E o que as ocupações diárias, uma vez que você começa, o que elas farão? Elas impedirão você de orar. Você vai passar o dia todo e vai dizer, deveria ter orado, mas não deu tempo, não consegui. Ainda mais se tiverem coisas urgentes para serem feitas. Por isso, o conselho, veja, não é uma regra, mas o conselho que Lutero dá é o seguinte: faça da oração a primeira coisa e a última coisa do seu dia. Se você quer ter uma disciplina na oração, simplesmente faça isso. Primeira coisa que eu farei quando acordar, eu sempre orarei. E a última coisa que eu farei antes de dormir, eu sempre vou orar. Então, uma das coisas possíveis é você começar o dia com algumas petições e encerrar o dia com ações de graças por aquilo que Deus fez por você naquele determinado dia. Então, fazendo da oração a primeira e a última atividade do dia, de forma que antes de você se envolver no seu trabalho e ao final do seu trabalho, a sua voz seja ouvida diante de Deus em oração. E aí então você vê essas duas coisas, oração e trabalho. E vocês ouvirão sobre trabalho, mais sobre trabalho, amanhã com a palestra do pastor Kennedy, mas me permita citar algumas coisas. Então, quando a gente fala sobre oração e trabalho, é possível que alguém diga, olha, já que o Lutero está dizendo que a gente deve começar o dia com oração, encerrar com oração, e podemos pensar, bom, a oração é superior ao trabalho. E, na verdade, muitas pessoas têm uma impressão de que esses assuntos da devoção, os assuntos que envolvem as questões de culto a Deus, de adoração ao Senhor, sejam superiores ao trabalho. Colocam na balança e dizem, oh, isso aqui é mais importante. E aí, então, Lutero, para não permitir que os seus leitores caíssem nesse erro, ele quer indicar o quê? Que você glorifica a Deus quando você ora e você glorifica a Deus quando você trabalha. Nas duas coisas você está glorificando a Deus. E aí então ele faz uma menção a um dito, um provérbio atribuído a Jerônimo, aquele que fez a tradução da Bíblia para o latim. Viveu lá entre 340 a 420 depois de Cristo. E o dito pronunciado por Jerônimo é este: todo trabalho do crente é uma oração. Isso foi o dito. Então a ideia é que o trabalho é um tipo de oração adicional, é uma forma adicional de você glorificar a Deus. E aí depois Lutero menciona um outro provérbio, que não tem indicação de qual a fonte, mas o provérbio é: quem trabalha bem, ora em dobro. Quem trabalha bem, ora em dobro. E aí Lutero explica que esses provérbios querem dizer o seguinte: que o crente é alguém que teme e honra a Deus com o seu trabalho. Então, ele vai trabalhar sem cometer injustiças, sem defraudar ninguém, cumprindo suas obrigações plenamente, fielmente. E assim sendo, o trabalho do crente é um ato de devoção a Deus, assim como orar ao Senhor é um ato de devoção ao Senhor. Então ele vai dizer, você ora é um ato de devoção, você trabalha é um ato adicional de devoção, de sacrifício, de louvor a Deus. E por outro lado ele vai dizer que o trabalho do descrente, se o trabalho do crente é um ato de devoção, o trabalho do descrente, diz Lutero, é uma maldição. E se esse descrente trabalha de forma desonesta, essa é uma maldição em dobro. Ou seja, só o ímpio trabalhar, como o trabalho dele não é para a glória de Deus, então é um trabalho que não está sob a bênção de Deus. Então o ímpio, por meio do seu trabalho,
uma vez que ele não trabalha para a glória de Deus, ele desonra a Deus, ele quebra, e se ele quebra os mandamentos e faz mal ao próximo, mais ainda o seu trabalho é uma maldição. O que se conclui dessas considerações de Lutero? Que o nosso trabalho só é aceitável a Deus como parte da nossa devoção a Deus por causa da obra do Senhor Jesus Cristo. Por que Deus aceita o nosso trabalho? Qualquer que seja ele, se é um trabalho digno. Por causa da obra de Jesus Cristo. Então, Jesus Cristo torna a nossa obra. Então, por isso Paulo diz, o vosso trabalho no Senhor não é vão. Isso inclui tudo. Todo o nosso trabalho feito em Cristo não é inútil. Ele não é em vão. Então, o trabalho é parte da nossa devoção a Deus por meio de Jesus Cristo. Quanto a isso, Lutero lembra o ensino de Cristo em Lucas capítulo 11, versículo 8, de que devemos orar sem cessar, para que nós não cometamos injustiça. Então, dessa forma, a oração nos prepara para o trabalho que glorifica a Deus. Então, por que você deveria fazer do trabalho da oração, a sua primeira atividade? Para que quando você for trabalhar, para que quando você for se envolver em várias atividades, sejam da sua família, ou de um emprego, ou dos seus estudos, você se envolva nessas coisas de uma forma que você vá glorificar a Deus. Você está pedindo a direção do Senhor, a proteção do Senhor, a sabedoria do Senhor para aquilo que você vai fazer. Então, Lutero diz que nós só podemos nos acautelar do pecado e das injustiças se nós mantivermos diante dos nossos olhos os mandamentos de Deus. Então temos de trabalhar honestamente como parte da nossa devoção a Deus, mas também temos de tomar um cuidado. Qual? Para que o nosso trabalho não tome o lugar da oração. Então as duas coisas devem estar lá. Deve orar e deve trabalhar. Então, se você se entrega ao trabalho e não ora, você vai ter um coração frio, preguiçoso, relaxado em relação à oração e vai trabalhar como se você não dependesse de Deus naquilo que você tem que fazer. Isso é muito perigoso. Então temos de orar para que nós trabalhemos de tal forma que Deus seja glorificado. Então Lutero lembra que o diabo não é negligente ou preguiçoso para nos assediar e que a nossa própria carne sempre está disposta para o pecado e por isso nós precisamos constantemente orar. Então esse é o segundo conselho. Para isso você tem que ter disciplina na oração. Você tem que realmente escolher um horário para que você possa orar. Há pessoas que dirão, eu posso fazer alguma coisa antes, mas pela manhã ainda orarei. Então, se você tem essa disciplina, que bom. O fato é que devemos ter algum tipo de disciplina para orar, porque se você deixar isso de lado, você vai provavelmente, ao negligenciar rapidamente a oração, se envolver em 1000 coisas e depois vai dizer, eu nunca consigo um tempo para orar. Então, primeiro conselho, aqueça seu coração. Segundo conselho, você tenha uma disciplina, um tempo específico para oração. Lutero aconselha, primeira atividade do dia, a última atividade do dia. Terceiro conselho, tenha um coração livre e disposto para orar. O que ele quer dizer com isso? Ele quer dizer que quando nós vamos orar, nós devemos envolver todo o nosso coração. Pois orar sem que o coração esteja totalmente envolvido é um pecado contra Deus. Vejam o que ele diz, abre aspas. Que outra coisa é, senão tentar a Deus, se a boca fica tagarelando e o coração distraído em outro lugar? Então será que nós pensamos que podemos enganar a Deus? Quando você repete aqui com a boca, mas o seu coração está vagueando em outros lugares, outros pensamentos. E aí ele dá como exemplo um exemplo de um padre. O padre fez uma oração baseada no Salmo 70. E o Salmo 70 pede o socorro de Deus. Então veja como o padre fez a oração. Ó Deus, vem me ajudar. Peão, você já cuidou aí dos cavalos? Senhor, apressa-me em socorrer.
empregada, você já ordenhou a vaca? Ou seja, misturando a oração do Senhor com outros assuntos do dia a dia. Lutero mesmo admite que quando ele estava sob o papado romano, ele orava assim. Então tinha chamadas horas canônicas, ele diz que ia orar nas horas canônicas e de repente quando ele percebia, a oração já tinha acabado. Ou seja, ele estava repetindo palavras e palavras e palavras, mas o coração dele não estava naquilo dali. Esses dias eu tive uma experiência similar, não na oração, em outra coisa que eu estava fazendo. Eu saí lá do Centro de Literatura Reformada, o CLIRE, estava com algumas pessoas no carro, eu vim conversando, dirigindo, são cerca de 40 minutos, e de repente, quando eu percebi, eu estava em casa. Eu falei, rapaz, achei que eu estava no CLIRE agora mesmo, eu já estou em casa, porque eu estava tão distraído na conversa, que eu fui dirigindo de maneira automática, né? Você se acostuma, vai passando a marcha, conhece o caminho, sabe os buracos onde estão, tudo. Quando eu dei por conta, eu falei, rapaz, já estou aqui, parece que foi um teletransporte que eu apareci aqui, porque meu coração não estava naquilo que eu estava fazendo, dirigindo. E muitas vezes isso pode acontecer. Lutero diz que ele estava orando e as horas passavam sem que ele se desse conta, porque o coração dele não estava inteiro voltado para Deus. E ele diz, quem faz isso, de certa forma, é como se estivesse zombando de Deus, porque está imaginando que Deus vai aceitar meras palavras repetidas, sem que o coração esteja voltado inteiramente para o Senhor. E aí ele dá um conselho: seria melhor você brincar do que você orar sem ter o coração voltado para o Senhor. A grande maioria de nós não fará como o padre que Lutero mencionou aqui, né? Dizendo, Senhor, menino, bota água no feijão, ó Deus, tenha misericórdia, fulano, lava o banheiro. Nós não vamos fazer uma coisa parecida com isso, dificilmente. Mas, facilmente, nós podemos dizer, vou orar, mas o nosso coração pode se dedicar, enquanto pronunciamos palavras, se dedicar a outros pensamentos. E eu, às vezes, me vejo caindo nessa fraqueza, às vezes até quando eu estou no púlpito. Às vezes, por exemplo, nas igrejas formadas, nós costumamos ler os 10 mandamentos nos cultos matutinos, e já houve ocasiões que eu estava lendo e de repente eu percebi, por que meu pensamento não está aqui? Eu estou pensando no irmão que entrou lá, por que ele chegou atrasado, e a minha mente está vagueando longe do texto. Lutero menciona que algumas pessoas começam a orar e logo elas entram num determinado reino, que é um nome aqui em alemão, que eu não vou saber falar muito bem, mas é Stalarafia, mais ou menos isso, que é um país lendário, onde tem fartura, onde tem prazer, onde você consegue tudo, sem trabalho, sem esforço, onde todos os seus desejos são cumpridos só com o pensamento. Então Lutero diz, a pessoa começa a orar e de repente os seus pensamentos começam a andar nesse país das maravilhas. Você já teve essa experiência talvez quando você lê. Você está lendo um livro, você começa numa página, você passa a página, passa 3, 4 páginas, e daqui a pouco você pergunta, o que eu estava lendo mesmo? Rapaz, eu não sei. Passei várias páginas e não sei nada do que eu acabei de ler, porque seu coração estava em outro lugar. E na oração ocorre o mesmo. Você pode estar orando de joelhos dobrados, falando certas coisas que você já decorou, né? Aquela mesma oração que você faz sempre, aí você repete essa oração e o seu coração longe. E aí então sobre isso Lutero diz, abre aspas, acho que não poderia haver espetáculo mais ridículo do que se alguém pudesse ver os pensamentos que um coração frio e sem devoção vai misturando na oração. Então, se alguém pudesse ver os nossos pensamentos enquanto a gente ora, isso passasse aqui no telão, nós sentiríamos envergonhados. Só que Deus, de fato, está vendo esses pensamentos. Aí, então, podemos nos perguntar o que significa orar com o coração livre e disposto. Significa considerar cuidadosamente
todas as palavras e pensamentos do início ao fim da oração. Então você está plenamente ciente daquilo que você está falando, daquilo que você está orando. Para ilustrar isso, esse envolvimento completo, Lutero então se refere ao trabalho de um barbeiro. Vocês devem lembrar, quem recebe a dedicatória dessa obra é o Pedro Barbeiro. E aí ele diz, olha, na obra, veja, um barbeiro, quando ele vai executar o seu trabalho, ele deve ser aplicado, ele deve ser competente. E um barbeiro deve voltar toda a sua atenção ao que ele está fazendo. Então imagine que você é um homem, você está fazendo a sua barba, e aí então o homem colocou lá a cadeira para trás, colocou uma toalha, botou o creme de barbear, e ele amolou uma navalha daquelas mais antigas, né? E ele está lá fazendo a sua barba. E enquanto ele faz a sua barba, ele está assistindo um jogo de futebol no qual o time dele está perdendo. E ele está lá fazendo meio, rapaz, meu time está mal, e fazendo, o que você faria? Você diria, ei, pare, ou você assiste o jogo, ou você faz a minha barba. Porque se você não der plena atenção ao que você está fazendo, você vai acabar me matando. Imagina então se o outro time faz o gol, ele droga! O homem vai cair morto lá no chão. Então você vai morrer de medo que isso aconteça, de jeito nenhum. Você vai dizer, eu quero atenção total, porque um homem que está dividido é um grande perigo. De forma que Lutero diz, uma coisa para ser bem feita, ele diz assim, de forma que para ser bem feita, cada coisa exige a pessoa inteira. Imagina uma mulher que está cozinhando. Apesar que as mulheres são um pouco mais hábeis em fazer coisas múltiplas, né? Mas ela pode, se ela está assistindo um programa de TV e cozinhando, e ao mesmo tempo no WhatsApp, não sei mais o que, o marido chegar e falar, amor, você hoje passou um pouquinho do sal, porque ela estava distraída. Então, uma coisa para ser bem feita exige os sentidos, os pensamentos e todo o corpo envolvido naquilo. E aí Lutero cita uma frase em latim, cuja tradução é: quem pensa em muita coisa, não pensa em nada. Também não faz nada direito. Então, se você está tentando fazer muitas coisas ao mesmo tempo, acaba não fazendo nenhuma delas de forma correta. Portanto, para que a oração seja bem feita, ela precisa ter o nosso coração que parte do nosso ser. O nosso ser inteiro envolvido na oração. Todas as palavras, todos os pensamentos, do início ao fim, devem ser cuidadosamente considerados. E se você não faz isso, você corre o risco até de quebrar o terceiro mandamento, usando o nome de Deus em vão, quando você está falando coisas, falando as coisas de Deus, mas seu pensamento está vagueando por assuntos triviais, banais e às vezes até pecaminosos. Um homem pode estar no ônibus orando, nossa, meu Deus, me abençoe, e de repente ele está com olhares para uma mulher. Então é preciso ter muito cuidado para que nós não caiamos no risco de querer fazer várias coisas ao mesmo tempo. Então esses são os conselhos gerais de Lutero sobre a oração. Você deve orar envolvendo todo o seu coração, você deve ter disciplina para orar e você deve aquecer o seu coração. De trás para frente, esses são os 3 conselhos. Agora eu quero rapidamente mencionar a vocês como Lutero então fazia para orar com base na oração do Senhor e com base nos 10 mandamentos. Então, o que eu vou dizer aqui é um esquema que ele usava, principalmente em relação aos 10 mandamentos, depois ao credo apostólico, que eu acho que é um esquema útil e que você pode orar não só em relação aos 10 mandamentos, mas eu diria, você pode pegar algumas passagens das Escrituras e aplicar esse mesmo esquema que Lutero oferece aqui. Antes disso, eu quero mencionar o seguinte: vocês sabem que na oração nós podemos fazer várias coisas. Entre elas, nós podemos adorar ao Senhor, né? Então isso é adoração. Podemos confessar os nossos pecados, isso é confissão. Podemos agradecer ao Senhor por aquilo que Ele nos concede, isso é ações de graças. Podemos orar por outras pessoas, isso é intercessão. E podemos orar por nós mesmos, pela nossa família, isso é petição. Ciente disso, vamos pensar agora os 4 elementos que Lutero, do esquema dele, para orar sobre
os 10 mandamentos, e você pode aplicar isso a outras partes das Escrituras. Esses 4 elementos são colocados assim. Instrução, ele chamava de livrinho de doutrina. Segundo elemento, ações de graças, ele chamava de livrinho de canto. Confissão, ele chamava de livrinho de confissão. E petição, ele chamava de livrinho de oração. Como é que funciona isso? Ele, na sua oração, ia mencionar, por exemplo, um dos 10 mandamentos. E na oração ele mencionaria em primeiro lugar o significado desse mandamento, instrução. E em segundo lugar ele mencionaria na oração os motivos para agradecer a Deus por aquele mandamento. Isso é ação de graças. Em terceiro lugar, ele confessaria seus pecados em relação a esse mandamento. Isso é confissão. Em quarto lugar, ele pediria a Deus algo a respeito desse mandamento. Isso é petição. Vou dar um exemplo sobre isso. Então, ontem ouvimos sobre o terceiro mandamento, rapidamente. Não tomarás o nome do Senhor teu Deus em vão. Então, talvez na oração Lutero dissesse: ó Senhor Deus, quero louvar o teu nome, porque o Senhor deu a sua santa lei, que nos ensina que nós devemos honrar e reverenciar o teu nome, que nós devemos temer o Senhor, reconhecendo quem o Senhor é, o seu ser, os seus atributos, o seu caráter, as suas obras, e que tudo isso deve ser reconhecido como santo, como separado. Então, o que ele estaria fazendo nesse momento? Primeiro livrinho, qual? Instrução. Ele estaria lembrando a quem? Não a Deus, mas a ele mesmo o significado desse mandamento. Segundo livrinho, qual é? Ações de graças. Então ele poderia orar. Vamos pensar sobre outro mandamento, sobre o quinto mandamento: honra teu pai e tua mãe. Então, honra teu pai e tua mãe é um princípio que se estabelece em relação às outras autoridades. Então quer dizer que você deve honrar e respeitar as autoridades que Deus coloca sobre sua vida. Então, por exemplo, se você está orando, você poderia dizer nessa parte da ação de graça: Senhor Deus, eu quero te agradecer se você é um filho, você pode orar: eu quero te agradecer, Senhor, pelo meu pai, pela minha mãe. Ou você pode agradecer pelas pessoas que estão no governo da nação. Talvez você não concorde com o governo, mas você deve reconhecer que todo governo é uma autoridade constituída por Deus. E a Bíblia diz para orarmos pelos nossos governantes. Então você vai orar e pedir: Senhor, dê sabedoria ao presidente da República, dê a ele temor no seu coração. Também ajude os magistrados para que eles julguem com justiça, de forma correta. Ou talvez você vai orar pelo pastor de sua igreja e orar: Senhor, ele é uma autoridade também sobre sua vida, no que diz respeito à palavra de Deus. E você vai orar: ó Deus, eu quero te agradecer pelo pastor fulano de tal, porque ele tem me ensinado a palavra de Deus. Então é um momento de ação de graças em relação ao quinto mandamento. Confissão é o terceiro livrinho. Então você vai reconhecer os seus pecados em relação àquele determinado mandamento. Então, por exemplo, se for um filho, ele vai dizer: Senhor Deus, eu quero pedir a sua misericórdia, porque muitas vezes eu não tenho dado ao meu pai e à minha mãe o devido respeito, a honra que o Senhor ordena. Então você pode falar do seu pai, mas você talvez vai falar também sobre o governo, que você às vezes quebra as leis, ou sobre o pastor, que você não está seguindo suas orientações. Você tem assunto para orar. Se você pegar um mandamento e fizer isso aqui, você tem assunto para orar, talvez horas, se você coloca isso de modo ordenado. E por último, você vai fazer a petição. Você vai rogar a Deus graça, por exemplo, para obedecer aquele mandamento. Talvez uma esposa que deve reconhecer que deve ser submissa ao seu marido vai orar: Senhor, me ajude a ser uma mulher mais humilde, para que eu então possa honrar o meu esposo, me submeter a ele. E se é um marido, o quinto mandamento tem duas vias, Uma via é que alguns devem se submeter, mas uma outra via é que aqueles que exercem autoridade devem fazer isso para a glória de Deus. Então, por exemplo, Efésios 6 vai dizer: filhos, obedecei aos vossos pais. Não diz isso? Para honrar o pai e a mãe, Efésios 6. Mas depois vai dizer aos pais para criarem os filhos na administração e disciplina do Senhor. Então tem as duas vias.
Então, talvez o marido, a respeito do 5º mandamento, ele vai orar: Senhor, me ajude para que eu seja um marido fiel, me ajude para que eu respeite e honre minha esposa enquanto estou liderando minha esposa. Senhor, me ajude para que eu ame minha esposa, assim como Cristo ama a sua igreja. Então você vai trazer essas petições baseadas em quê? Na palavra de Deus. Então, se você ora o que a Bíblia manda, você já tem certeza de uma coisa. Qual é? Que você está pedindo exatamente o que Deus quer te dar. Não é assim? Se você está orando por riquezas, por outras coisas, talvez Deus possa te dar, talvez Ele, para o seu bem, não te dê. Mas quando você pede por essas coisas, você está pedindo exatamente o que Ele quer te dar. O mesmo tipo de oração você pode fazer com esses 4 elementos: instrução, ação de graças, confissão e petição, no Pai Nosso, no Credo Apostólico e em várias porções das Escrituras. Quanto a isso, eu encorajo vocês, se você quer entender mais sobre o significado dos 10 mandamentos, do Credo Apostólico, do Pai Nosso, eu recomendo que você estude o Catecismo de Heidelberg. É bem simples, uma linguagem bem fácil de compreender, tem os textos, tá? Então, por exemplo, lá você vai contar assim: o que significa o 8º mandamento? Aí ele vai explicar o que é aquele mandamento, vai dar os textos, mostrar no Antigo, no Novo. Então eu recomendo que você leia e estude este catecismo, que é um catecismo muito antigo da Reforma, de 1563. Infelizmente nós não temos ele aí na livraria, está esgotado no momento, mas você pode entrar num site. O site é igrejasreformadasdobrasil.org, e lá você pode copiar, botar para imprimir, usar e estudar à vontade. O texto do catecismo está lá para que você possa utilizar. Também, quanto à oração, eu recomendo um livro do meu colega, pastor Abraham de Graaf. Ele escreveu um livro que explica a oração do Senhor Jesus Cristo. O livro é Ensina-nos a Orar. Então, depois, talvez você queira conversar com ele sobre esse livro. Eu quero concluir chamando, então, a sua atenção para um fato importante. Que essa obra de Lutero, quando você olha para ela, você percebe que ela recebeu o nome correto. Qual o nome? Uma singela, quer dizer simples, né? Uma singela forma de orar. Então, ouça, a preocupação de Lutero era uma preocupação pastoral, ensinar as pessoas a orarem. Lutero não estava colocando em sua obra um montão de termos difíceis, um montão de assuntos complicados, ou várias questões, né, que vão tornar a pessoa vai estudar e no final não sabe orar. Não, ele coloca questões bem práticas, fundamentadas na palavra de Deus, ensinando como as pessoas podem orar corretamente. Claro que nós não precisamos copiar Lutero nos seus mínimos detalhes, mas serve como um padrão, uma coisa que a gente pode olhar, comparar com a palavra de Deus e dizer: bom, há sabedoria nisso aqui, eu posso fazer dessa forma. Então, notem, nem Martinho Lutero, nem João Calvino estavam preocupados em assuntos que não são úteis para o povo de Deus. Eles estavam preocupados não em satisfazer a curiosidade teológica ou filosófica das pessoas. Isso não é uma preocupação da reforma. Se você encontra pessoas que estão dizendo assim: eu sou reformado, mas lá no Facebook, nas redes sociais, a única coisa que eles fazem é debater, discutir de assuntos complexos, difíceis, dando a entender que ser reformado é isso, você não vai encontrar isso nos reformadores. Os reformadores estavam preocupados em fazer com que os nossos olhos se voltassem para onde? Para a palavra de Deus. Eles queriam cumprir aquilo que está escrito em Tito capítulo 1. Vamos ler. Estou concluindo, irmãos. Tito 1. Versículo 1. Paulo, servo de Deus e apóstolo de Jesus Cristo, para promover a fé que é dos eleitos de Deus e o pleno conhecimento da verdade, segundo a piedade, na esperança da vida eterna, que o Deus que não pode mentir prometeu antes dos tempos eternos, e em tempos devidos manifestou a sua palavra
mediante a pregação que me foi confiada por mandato de Deus, nosso Salvador. Deus usa o ministério da palavra, a pregação da palavra, para promover a fé que é dos eleitos de Deus, mas essa fé não é algo sem substância e conteúdo. É no pleno conhecimento do quê? Da verdade. Mas essa verdade não está distanciada ou divorciada de outra coisa. Qual é a outra coisa? Piedade. Então, se unem aqui a pregação fiel, a verdadeira fé, o pleno conhecimento da verdade e uma vida piedosa. Esses elementos estão inseparavelmente reunidos na palavra de Deus. Recentemente, eu li um artigo do Dr. Ernst Steinmeier, pastor presbiteriano, no qual ele menciona que em 1531, Calvino recebeu uma carta de um homem chamado Laélio Socino. Nessa carta havia várias perguntas especulativas. E aí então Calvino respondeu da seguinte forma, abre aspas: certamente ninguém pode ser mais adverso ao paradoxo do que eu, e não tenho nenhum deleite em sutilezas. No entanto, nada jamais me impedirá de confessar abertamente aquilo que tenho aprendido na palavra de Deus. Pois nada, senão o que é útil, é ensinado na escola desse mestre. Falando de Cristo, né? Ela, a palavra de Deus, ela é meu único guia, e aquecer as suas doutrinas manifestas, aquelas que estão claras, será a minha constante regra de sabedoria. E então ele diz para Socino: se você tem prazer em flutuar em meio dessas especulações etéreas, permita-me, peço-lhe eu, humilde discípulo de Cristo, meditar naquilo que conduz à edificação da minha fé. Então Calvino não estava interessado em especulações. Então é muito estranho em nosso país quando dois fenômenos em relação à reforma acontecem. Primeiro, muitas pessoas que estão dizendo: eu conheço a reforma, eu sou reformado, eu sou calvinista, eu sou aquilo, não sabem nem o significado dos 10 mandamentos, nem do credo apostólico, nem da oração do Senhor. E é arriscado você dizer assim: abre aí Miqueias, ele procurar no Novo Testamento, porque só quer coisinha para debate e discussão. E quase sempre as mesmas pessoas que têm interesse nessas coisas não refletem em sua vida uma vida de piedade conforme a palavra de Deus. Então que ele coloque a foto de Calvino, que ele coloque o nome de Calvino no Facebook, mas uma coisa é, ele não está seguindo a doutrina ensinada pelos reformadores, porque os reformadores estavam seguindo a doutrina da palavra de Deus. Então não amamos os reformadores, não lembramos deles, porque eles eram super-homens. Nós somos gratos a eles, porque eles nos fizeram olhar para algo muito mais importante: o Evangelho de Jesus Cristo. Qual é o grande legado da reforma? Como disse o pastor Lúcio ontem, é um retorno a quem? A palavra de Deus. Se você quer estudar mais sobre a reforma, faça isso com um coração humilde e querendo e desejando o quê? A palavra de Deus. Nada menos, nada mais. Isso é completamente suficiente. Que Deus abençoe vocês, que Ele estenda a sua misericórdia e conduza todos nós com corações humildes para nos dirigirmos a Deus em oração de maneira sábia, bíblica e correta. Bom, se você tiver alguma dúvida, você poderá fazer alguma pergunta para mim depois, tá bom?